Uma pessoa que me ajudou muito na conversão há muito tempo atrás já. Vem pra cá, Dunga! Boa noite. Dá um som maior aí, por favor. Que alegria saber que vocês não vieram por nossa causa. Que alegria saber que o chamado de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Hoje eu e você demos uma prova a Deus de amor por Ele. Então, essa pessoa que está do seu lado, pega na mão dela, por favor. Isso. Pega na mãozinha dela. Você vai viver 3 dias com ela aqui. 3 dias. Hoje, amanhã e depois. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na vida dela, é uma surpresa tanto quanto cada pregador, cada cantor. Vocês não têm noção do show de hoje à noite. Estou doido para falar, mas não posso. Mas mais do que essas surpresas que vocês terão, será a surpresa que Deus vai realizar no teu coração. Então dá uma boa olhada para quem está do seu lado. Dá uma chacoalhada nessa mão aí. Isso. Continua de mão dada. Canta para ele, vai. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o quê? O melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Levanta a mão do seu amigo, vai. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Balança a mão do amigo, fala: começou. O milagre começou, o milagre começou. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos e um só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde e te dê sua paz. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim. Balança a mão dele, balança, 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 balança. Para sempre amigos, sim. Você acha que Deus quer essa amizade ou não?
para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos, podemos nos sentar. Vou deixar o tecladista aqui de castigo no ré, bem suave, mais suave possível. Boa noite, meus irmãos. Palavra de Deus para começar a nortear esses dias de bênção. Vai dizer que nós temos um sentimento que ele não é um sentimento humano. A Bíblia vai dizer que esse sentimento que eu vou dizer agora para vocês, ele vem com o poder de uma força. Força essa que muitas pessoas no mundo de hoje estão perdendo. Repito, o sentimento que eu vou elencar agora aqui para vocês pode até parecer um sentimento humano, normal, comum, cotidiano, mas não é. É um socorro de Deus. E quando ele chega até nós, ele tem o status de uma força. E quando a força vem de Deus, ela passa a ser um virtus, do qual se origina a palavra virtude. Esse sentimento, o mundo confunde com euforia, com prazer, mas a Bíblia diz que o nome desse sentimento é alegria. Em Neemias, vai dizer que essa alegria, a alegria do Senhor, é a nossa força, e o mundo tem perdido essa alegria. Eu tenho 61 anos de idade, jamais com 16, com 17, por maior dos problemas que eu pudesse estar administrando na minha vida, jamais passaria pela minha cabeça de tirar a minha vida. Mas infelizmente hoje, por falta dessa alegria, alegria que vem do Senhor, muitos têm encontrado na possibilidade do suicídio acabar com os problemas. Então, quando a alegria do Senhor, que é a nossa força, vem ao nosso encontro, nós nos tornamos pessoas tão hábeis, tão fortes, tão resolutas, que nós vamos transformando dores em caráter. Nós vamos transformando decepções em qualidades próprias da nossa vida. Nós vamos experimentando os sabores amargos e transformando esses sabores em sabedoria, porque a palavra sabedoria não se origina na palavra saber, e sim na palavra sabor. São os sabores da vida ao longo de toda a vida que vão fazendo com que cada um de nós, ao longo dessa mesma vida, vamos nos tornando pessoas sábias, a ponto de poder dizer, depois de um tempo, alguém da mesma idade ou de uma idade mais tenra do que a nossa, poder olhar no olho e dizer: eu sei o que você está passando, eu já senti o que você está sentindo, eu já passei por aquilo que você hoje passa, eu já senti esse sabor o qual você está sentindo. Por isso agora eu posso, diante de você e diante de Deus, te dar um conselho. Faz isso. A pessoa só pode dar um conselho quando ela adquiriu, através dos sabores da vida, a sabedoria. Por isso que um pai, diante de um filho, por isso que um irmão mais velho, um professor, um sacerdote, ou uma pessoa que simplesmente viveu mais que eu e você, pode olhar para nós e com uma dose de amor muito grande no coração, pode olhar para nós e com alegria dizer para nós até o que fazer. Mas como alegria, sendo que
Ela adquiriu aquele sabor, ela adquiriu aquela sabedoria passando por momentos difíceis da vida. Deixa eu te explicar uma coisa. A sobriedade, que não está vinculada apenas ao não uso de uma droga lícita ou ilícita, como álcool, tabaco, maconha, cocaína, crack. A lucidez, a sobriedade não está apenas no fato de não usar isso. A lucidez está em entender que o momento da dureza, o momento da prova, ela tem que ser encarada com lucidez, a ponto de eu sentir de fato a dor da traição, a dor física, a dor de encontrar uma pessoa e depois perdê-la, a dor de ser passado para trás. Mas quando na lucidez de Deus, vivendo a dor humana própria de quem está vivendo, eu sou socorrido pela minha intimidade com Deus, na minha busca de Deus, eu sou socorrido por Deus, com alegria, como Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu sou socorrido por Deus, com essa alegria, não com a euforia do mundo, quando essa alegria chega até a mim, e é isso que nós vamos experimentar nesses 3 dias aqui, com aqueles que estão vindo já pela 10ª vez, 8ª vez, ou para você, principalmente para você que está vindo pela primeira vez, a alegria que nós estaremos sentindo nesses dias, aqui nesse lugar, nesse taborão, é uma força que está entrando na tua vida, e entrando no atual momento da tua vida. E quando eu digo o atual momento da tua vida, é porque a vida é reserva para nós fases, décadas, cenas. Como eu disse, eu tenho 61 anos de idade, eu tenho 38 anos de casado, eu tenho 40 anos de caminhada, eu tenho 35 anos de vida missionária. E hoje, com os meus problemas de 61 anos de idade, ai que saudade dos meus problemas de quando eu tinha 50 anos de idade. Ai que saudade dos meus problemas quando eu tinha 40, 30, 20. Quando eles apareceram em minha vida, eles transtornaram, eles mudaram, eles me fizeram chorar, perder sono. Mas a vida me ensinou, ao resolvê-los, a vida me ensinou que em cada um desses momentos, ter mais intimidade com Deus. Eu estava na verdade construindo a minha vida, fui resolvendo cada um deles, fui curando partes do meu corpo que adoeceram, fui resolvendo problemas de relações afetivas, fui entrando em desafios de sobrevivência, para ser alguém, para ter algo, para construir alguma coisa. E todos os problemas que vieram na hora certa, todas as provações que vieram na medida certa, porque a palavra de Deus também nos garante que nenhuma prova é maior do que aquela que nós possamos suportar. Todas as vezes que eu venci algo, apesar de ter vencido algo que me causava dor, logo após ter vencido aquele momento, aquela dor se acumulou em forma de sabedoria e de alegria. Como é gostoso encontrar alguém que testemunhou determinado ponto da minha vida, determinada fase da minha vida, que presenciou, que testemunhou lutas grandes que eu vivi e venci, e hoje eu posso conversar com essa pessoa com detalhes, porque ela acompanhou, como eu posso conversar com ela e rir de determinadas dores que sentimos no passado. Chegamos até mesmo a nos lembrar de perdas, como a morte do meu pai, a morte da minha mãe, a morte da minha irmã. Foram dores profundas, mas como também esses momentos, eles deixaram em mim marcas de resiliência, marcas de superação, marcas de presença de pessoas, que hoje quando eu encontro, o sorriso vem fácil, porque a dor se transformou em sabor, que se transformou em sabedoria, que se transformou em alegria. Portanto, a alegria do Senhor, quando entra, se torna e vai se tornando força na nossa vida. Com isso eu estou dizendo para você jovem, principalmente, porque olhando aqui de cima, a maior parte dos rostos são de jovens. É claro que eu também vejo daqui de cima adultos,
Mas olha o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus que se encontra em Eclesiástico, capítulo 30, a partir do versículo número 22. Olha o que é essa tal de alegria do Senhor. Volto a dizer, não é a alegria do mundo, não é prazer, não é euforia, é alegria, é um socorro, é uma visita, é um kairos, ou kairos. No tempo cronológico da nossa vida, no cronos da nossa vida, Deus nos visita com kairos, ou kairos, como queira. Mas Deus vai entrando em determinados pontos da nossa vida, vai nos socorrendo, nos levantando, erguendo a nossa cabeça, dando a nós uma fecundidade na nossa inteligência, e nós vamos colecionando lembranças maravilhosas. Vocês estão olhando para um homem, pai de família, missionário, profissional de comunicação, pregador, feliz. Nunca você tem problema? Tenho. E tenho problemas que hoje, no atual momento da minha vida, também não sei resolvê-los. Mas se Deus quiser, viverei mais uma década. Se Deus quiser, viverei mais 10 anos. E olharei para trás e me verei como um vencedor dos atuais problemas da minha vida hoje. E serei ainda mais feliz do que eu já me tornei até os 61. Uma certeza, já é uma certeza que me acompanha. O atual problema da minha vida, a atual prova da minha vida, não me impede de ser um homem feliz. A palavra de Deus, não nessa que eu vou ler para vocês, mas a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, e que seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Repita comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. Veja, vamos dividir em 3. A ordem é: alegrai-vos quando, sempre, como no Senhor. Você tem motivo para chorar no atual momento da tua vida? Você tem motivo para perder o sono no atual momento da tua vida? Mas a palavra de Deus chega para você e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Nunca, você não sabe o que eu estou passando, não sou eu que estou dizendo, é Deus. Deus está dizendo para você: alegrai-vos sempre no Senhor. A ordem só é possível ser obedecida se for nele. Só dá para ser sempre se for nele. Só dá para alegrar se for nele. Então a ordem é de Deus, não é minha. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo ainda vai dizer, repito, alegrai-vos, e mais, e que seja conhecida por todos os homens a vossa bondade. Bata a mão no teu peito aí, vai. Assuma que você é bom. Diga comigo: eu sou bom. Você não é o bom, tá? Mas você é bom. Agora eu gostaria que você fizesse isso com mais firmeza. Eu quero ver o estalido da mão no teu peito. Eu sou bom. E essa bondade precisa ser conhecida das pessoas. Mas essa bondade só vai ser conhecida se você for visitado por essa alegria que a palavra diz aqui para nós. Primeiro ele diz para nós: não entregue a tua alma à tristeza. Estou olhando para uma assembleia, e é claro que algumas dessas pessoas que aqui estão já tiveram pensamentos ruins, de autodestruição, de depressão e até mesmo de suicídio. A palavra de Deus está dizendo para você que já pensou que a solução da tua vida seria a morte. A palavra de Deus está dizendo para você: não entregue a tua alma à tristeza. Não entregue, por favor, não faça isso com você mesmo. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Ao contrário, a alegria do Senhor, a alegria do coração é a vida do homem. É um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida.
tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e seja firme, concentra teu coração na santidade, afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois os seus banquetes são preparados com solicitude. Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra, por favor. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você nessa noite. Meus irmãos, o que a vida tem me ensinado nesse tempo é que para Deus fazer de nós aquilo que Ele sonhou para nós, Ele tem que lutar contra duas coisas: o mundo e todos os dardos inflamados do mundo que vão na sua direção, e também tem que lutar contra o nosso eu interior, que tem uma tendência. Nós temos uma tendência em desistir muito fácil. Além dos inimigos externos, nós temos o nosso inimigo interno. Eu me saboto, eu desisto, eu paro no meio, eu tenho a ideia, começo e paro na primeira dificuldade. Deus primeiro tem que vencer em nós mesmos, e Deus tem que criar um escudo ao nosso redor para impedir também que o externo venha até nós. Porque a alegria do Senhor, quando cultivada, diz aqui, é um tesouro inesgotável de santidade. Eu estou olhando aqui de cima e eu vejo casais de namorados, de mão dadas, eu vejo amigos, eu vejo pessoas que estão com o olho brilhando, eu vejo você que veio e em cada frase de alguma música que será cantada, em cada frase de uma pregação que será dita, alguma coisa terá endereço correto, endereço certo, e vai ser o seu coração. E essa palavra proclamada, proferida, esse oráculo de Deus, em algum momento desse encontro, vai dar aquele gatilho no teu coração, aquela virada de chave, porque existe algo, uma pequena barreira dentro de você, que começa a cair nessa noite. Essa pregação é para abrir a porta da graça que Deus tem para você. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele diz assim: não entregue a tua alma à tristeza. Sabe quando você entrega a tua alma à tristeza? Quando você se acomoda, se encaixa como numa almofada, você se encaixa naquela condição de prazer, naquela região de conforto, naquela região que você fala, não me tira mais daqui. Mas a vida não é assim. A vida faz com que a gente se desinstale a cada dia. A vida faz com que a gente vença uma prova a cada dia. A vida faz com que a gente vença um pecado a cada dia. Porque a palavra pecado significa errar o alvo. Imagina você levantando todos os dias com alegria, com a disposição de acertar o alvo. Quem está namorando, por favor, pega na mão do namorado, da namorada, levanta a mão mais alto possível. Quem está com a namorada aqui, por favor, levanta, levanta, levanta. Isso, balança a mãozinha dela, balança a mãozinha dele aí, ó. Balança assim, oh, coisa boa. Continua um pouquinho aí, continua, sustenta. Você que é homem, sustenta a mão dela lá em cima, porque cansa. Mas olha para quem está do seu lado, morra de inveja, mas eles estão namorando, né? Pode abaixar. Imagina você, namoradão, você rapaz, imagina você acordando todo dia e dizendo para você mesmo: hoje, eu vou honrar tanto a minha futura esposa, hoje eu vou tratá-la de uma forma digna, de tal forma que ela se sentirá, por mais que eu diga, isso não vai ser comparado ao sentimento interior de uma mulher, a doçura de uma mulher
que vai sentir o quanto você a ama. Você pode ter noção da alegria, dessa certeza, desse amor que você vai causar no coração dessa sua namorada? A alegria do Senhor é uma força que começa a construir um casal, que começa a construir uma futura família, que começa a construir um homem que vai defender um dia a sua casa. Esses dias eu estava deitado, já era 2:30 da manhã. A minha esposa me acordou, falou: bem, por que foi, meu bem? Ouvi um barulho na cozinha, desce lá para ver. Eu disse para ela: deve ser o gato, meu amor. Calma. Ela: bem, nós não temos gato. Bem, deve ser o vento. Bem, eu fechei todas as janelas. Desce lá para ver, tem um barulho lá. Eu ouvi um barulho 2 vezes. Falei: tá bom, bem. Quando eu desci assim, quando eu botei o primeiro pé, eu falei assim: e se for um ladrão? Voltei, respirei e botei o pé de novo e disse assim: se for um ladrão, hoje ou morre o ladrão ou eu morro. Naquele momento eu tomei consciência de quem eu era para ela. Eu sou o homem da casa, eu sou o marido dela. A segurança dela depende da minha coragem. E isso, eu fui descendo as escadas do meu quarto, e eu fui me municiando de uma coragem, porque aquela hora era a hora do enfrentamento. Graças a Deus não era nada. Mas você que está com a sua namorada aí, a alegria do Senhor é a tua força, e a alegria que você pode causar no coração dessa mulher, por acertar, por estar vivendo a coisa certa, por não entregar a sua alma a uma tristeza que o mundo quer que você sinta, para que você desista dos planos que Deus já traçou para vocês. Jovem, terça-feira eu dava 4 palestras dentro de uma escola técnica, e o tema era a importância da sobriedade na formação de um caráter. Era uma forma diferente de falar contra as drogas. A importância da sobriedade na formação do caráter. Caráter, eu trabalho com televisão há mais de 30 anos. Existe uma salinha onde tem um computador, onde tem um funcionário, e o nome dele é gerador de caracteres. Quando aparece alguém na tela da sua televisão, alguém já escreve no rodapé da sua TV quem aquela pessoa é: professor, empresário, bispo, padre, missionário, cantor. Ele está gerando características que vai dizer para quem está em casa quem é a pessoa que está dando a entrevista. Gerador de caracteres. O meu caráter, minhas características vão sendo montadas ao longo da vida, pela presença do Espírito Santo dentro de mim. E nós usamos muito esse termo na renovação carismática católica, no batismo, no mergulho no Espírito Santo. Cada vez que eu mergulho no Espírito Santo, cada vez que eu levanto a mão, cada vez que eu canto, cada vez que eu rezo, cada vez que eu oro em línguas, cada vez que eu sinto essa efusão do Espírito, o Espírito Santo vai criando em mim e em você uma característica, vai mudando, vai modelando o nosso caráter. E a sobriedade é necessário. A sobriedade é necessária para quê? Porque a vida te causa dor. A vida te causa dor. Quando nós envelhecemos, chegamos na casa dos 50, geralmente nossos pais estão na casa dos 30. A dor de ver o pai partir, a dor de iniciar um projeto e não dar certo, a dor de ser passado para trás, traído por alguém, a dor de ser abusado sexualmente na infância, a dor, e seja ela qualquer dor, quando encontra uma pessoa sóbria, porém batizada, mergulhada no Espírito Santo, aquela dor vai se transformando numa característica, num caráter,
tão forte, que você passa a ser capaz de sorrir em meio a dores. Faz uma experiência, dá um bom sorriso para quem está do teu lado, vai, dá um bom sorriso, mostra todos os dentes, mesmo que sejam só 2. Diga para essa pessoa que está do seu lado agora essa frase: você não sabe o que eu estou passando. Fala. Meus irmãos, vocês não sabem o que eu estou passando, e eu não sei o que você está passando. Essa é uma realidade. Mas o mesmo Deus que está dentro de mim, Ele está dentro de você. Ele está observando cada atitude, cada reação, cada contrapartida. Ele está esperando aquele momento que dentro da sua atual dor, você vai procurá-lo no Santíssimo, com um novo argumento. Você vai procurá-lo na palavra de Deus com um novo argumento. Você vai começar a orar o terço com um novo argumento. Lembre-se de Ana, a mãe do profeta, sacerdote e juiz Samuel. Preste bem atenção. Ana era estéril, não podia engravidar. Naquela época, segundo o costume, quando a mulher era estéril, ela podia pegar a escrava e entregar ao marido, para que o marido tivesse uma relação conjugal, não conjugal, uma relação sexual com a escrava, e a escrava engravidava, e na hora do parto, ao dar à luz, dava a luz já no colo da sua dona, da sua senhora, e aquele filho passava a ser da dona, da escrava. Para nós, nos nossos dias, isso é um absurdo, mas isso já foi lei há 4.000, 5.000 anos atrás. Aquela mulher ia todo dia a um lugar chamado Silo. Ela, seu esposo chamado Eucana, a escrava chamada Fenena, e já os 2 filhos de Fenena. Aquela mulher ia todos os anos, ela foi 1 ano, ela chegava diante do altar, entregava, fazia as suas oferendas, com o coração doendo, com aquela tristeza, mas ela não se entregava à tristeza, e ela fazia a oferta, e ela fazia um pedido a Deus: eu quero um filho, eu quero um filho. Voltava para casa cheia de esperança, e com aquela esperança, porém ainda na condição de estéril, ela se deitava com seu marido, tinha um ato conjugal com ele, e ficava na expectativa de ficar grávida. Passado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ela percebia: não foi dessa vez. Mas o ano seguinte ela ia de novo, e no ano seguinte ela ia de novo, e fazia exatamente o mesmo pedido. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 10º ano, 12º ano, 15º ano, 20º ano, 21º, 23º, 22º, 23º, 24º ano, e ela não engravidava. Mas no 25º ano, diga para quem está do seu lado: mas. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha no olho dela e fala: mas. Gente, na nossa vida sempre haverá o mas de Deus. Por isso que você não pode se entregar à tristeza. Eu tenho um pedido no meu coração que eu estou fazendo a Deus desde 2017. Ainda não fui atendido. Todas as vezes que eu paro para rezar, eu faço o mesmo pedido. E a qualquer hora vai acontecer na minha vida. Olha para mim e fala assim: Dunga, mas. Não, tem que ser pessoal. Fala: Dunga, mas. Só para me dar mais esperança, de novo, por favor. Eu vivo com esse mas desde 2017, e eu tenho certeza que Deus vai me responder. Ele vai me responder. Eu chego aqui para dar essa palestra para vocês, na condição de alguém que, como Ana, está indo todo ano fazer o mesmo pedido.
Naquele ano, depois de 24 anos, e por que 24 anos? Porque a Bíblia diz que os 2 filhos de Fenena também estavam, e só podia oferecer algo depois que a pessoa completasse 24 anos, só no 25º ano que ela poderia oferecer. Se os 2 filhos de Fenena estavam oferecendo, é porque já tinham se passado 24 anos de alguém fazendo o mesmo pedido. E qual era o pedido? Eu quero um filho. Naquele ano, ela que não se entregou à tristeza, ela foi visitada por uma alegria tão grande, que ela chegou diante do altar, ela ofereceu o sacrifício. Eu não sei o que ela ofereceu naquele ano, se foi uva, se foi cevada, se foi trigo, se foi, não sei o que foi, se foi carne. O fato é que ela fez a oferenda dela, e quando ela dobrou o joelho, ela disse: me dá um filho. O céu naquele momento se reuniu, como deve ter se reunido para te ouvir nesses 3 dias. O céu, lá em, sei lá quem morava no céu nessa época, se você, olha a gente, quem está chegando, olha quem está chegando, é a Ana. Adivinham o que ela vai pedir? Todo mundo respondeu? Todo mundo sabia, o céu sabia o pedido. Por que o céu não dava um filho para ela? Não sei. Por que Deus não atende o meu pedido desde 2017? Não sei. Mas naquele ano, ela diante do altar disse: eu quero um filho, e se o Senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. O céu parou, o céu travou. As pessoas que estavam ali, ouvindo mais uma vez, pela 25ª vez, o pedido de Ana, olhando, quando a ouviram, quando eles ouviram Ana dizer: se o Senhor me der um filho, eu te dou ele de volta, eles disseram assim: o quê? O que essa mulher disse? Nós temos os nossos motivos pelo qual nós não damos um filho a ela, mas ela está dizendo que se nós dermos um filho a ela, ela vai dar ele de volta para nós. Tem alguns argumentos que quando você tem a coragem, ou quando você tem a inspiração, quando você tem a ideia, quando você realiza um sonho, quando você está com aquela intimidade com Deus, tem alguns argumentos que chegam na tua boca, depois de ter passado pelo teu coração, pelo teu cérebro. Tem alguns argumentos que quando você coloca para Deus, você deixa até Deus olha para você e fala: é filho, sua perseverança foi demais. Você não se deixou abater pela tristeza, você não entregou a sua alma à tristeza. A alegria começa a visitar o teu coração. Naquele momento, aquela mulher, ela não ficou grávida, mas ela se tornou fecunda. Ela estava chorando tanto que o profeta Eli pensou que ela estivesse bêbada. Por isso provavelmente ela tinha ofertado vinho, porque era costume, ao ofertar o que se ofertava, também comer daquilo que estava ofertando. Se ele a confundiu como bêbada, provavelmente ela estava ofertando naquele dia vinho ou uvas. Ele disse: que coisa feia, bêbada, está aqui ébria diante. Não estou ébria, eu estou chorando. E naquele momento o céu fez um decreto e colocou no coração daquele sacerdote para dizer a ela: volta para casa, o que você pediu, o céu acabou de conceder. Eu quero abrir esse encontro para vocês, dizendo para você jovem, para você adulto, para você casado, para você noivo, namorado, para você viúva, para você homem, para você mulher. Eu quero abrir essa noite dizendo para você: o céu já decretou o teu milagre nessa noite. E por meio da boca de cada pregador que aqui passar, de cada cantor que aqui cantar, de cada sacerdote que passar por aqui, uma frase, pelo menos uma frase, será direcionada exatamente para a sua vida. Fique atento em cada pregação, fique atento em cada canção, fique atento a cada adoração, fique atento a cada homilia, porque Deus vai falar com você. O céu está ouvindo, e a qualquer momento desse encontro você pode dizer algo para Jesus que você até hoje não disse. Aquela mulher voltou para casa não grávida, mas aquela mulher voltou para casa fecunda. Quando ela chegou em casa, o esposo dela
olhou para ela e sentiu alguma coisa diferente. A Ana olhou para o marido, chamado Eucana, e olhou para Eucana e disse: Eucana, venha cá, Eucana. O Eucana: o que está acontecendo, mulher? Você nunca me chamou desse jeito? Eucana, eu estou me sentindo fecunda. Venha. Com isso eu não estou dizendo que você vai ficar grávida. Com isso eu não estou dizendo que o seu problema é esterilidade. Com isso eu estou dizendo que você pode sair desse encontro fecundo, que suas palavras serão diferentes, o seu trabalho será diferente, a sua alegria em servir o Senhor será diferente, sua vocação, irmã, será diferente, a sua vida vai ganhar um brilho, a alegria do Senhor, que é força, vai visitar você, se você sai desse encontro fecundo, se você sai desse encontro fecunda, tua família, o ambiente onde você estuda, trabalha, se diverte, sua vida, você estará diferente, porque o que você tanto vem pedindo para Deus, depende dessa visita do Senhor, dessa alegria que até agora você sonha em experimentar, e vai experimentar, vai experimentar. Talvez ainda faltem alguns encontros, algumas pregações, para eu descobrir o que falta na minha oração. Talvez o Senhor esteja me fazendo esperar um pouco mais, porque Ele quer mais intimidade com Ele ainda. Talvez Ele queira que eu acorde mais vezes de madrugada, talvez Ele queira que eu leia mais a palavra de Deus, talvez Ele queira que eu faça mais adoração, talvez Ele queira que eu ore mais em línguas, talvez Ele esteja esperando ainda um pouco mais de intimidade da minha parte, para que essa intimidade da minha parte para com Ele possa tirar da minha boca algo que vai tocar de fato o coração dEle. Não que Ele precise, não que Ele queira fazer com que eu espere, não, é porque isso é uma questão de intimidade. Ele tem a eternidade para trabalhar em mim, Ele sabe os dias que eu permaneço aqui na terra, Ele sabe a pedagogia que Ele pode usar comigo, Ele sabe o quanto Ele pode exigir de mim. Afinal de contas foi Ele que disse: Dunga, nenhuma prova que eu mandar, que eu permitir que chegue até você, nenhuma será maior do que aquela que você possa suportar. E quando você descobrir a minha alegria, a alegria, por exemplo, do filho pródigo que voltou para casa depois de ter gasto tudo, depois que você descobrir a minha alegria, Dunga, aquilo que é bom ficará ainda melhor. No ano seguinte, Ana já estava com Samuel no colo. Imagina Samuelzinho, bebê. Eucana disse a ela: Ana, vamos para Silo? Não, esse ano eu não vou. Eu só vou quando ele desmamar. Primeiro ano ela não foi. Segundo ano também ela não foi. No terceiro ano também ela não foi, segundo a tradição local. Eu já estive em Israel 45 vezes estudando. Sei o que eu estou dizendo. No quarto ano, Samuel rejeita o peito. Não quero mais. Aquele momento foi o momento que Ana disse: chegou a hora. Chegou a hora de cumprir aquilo que eu comprometi com o céu. Naquele ano ela fez um efode, que é uma bata, preparou Samuel, e de mão dadas com Samuel, já andando, foram para Silo, 40 quilômetros do lugar onde eles moravam. Depois de um dia inteiro de oferendas, os filhos de Eli chamaram Eli e falaram: pai, já é final do dia, vem cá na porta, tem alguém aqui querendo oferecer algo que ninguém nunca ofereceu. O que é? Vem para o senhor ver, pai, vem aqui, fala o que é. Pai, venha ver. O que é um touro? Não, pai, não é um touro, vem aqui ver. É uma vaca? Pai, venha cá. O que é? Pai, venha cá. E quando ele foi à porta, aquela mulher disse: eu sou aquela mulher que há 4 anos atrás o senhor confundiu como uma bêbada. Naquele dia o céu me deu o que eu queria, e eu prometi que eu ia devolver ao céu. Está aqui o meu filho, ele vai servir no templo para o resto da vida dele. Naquele momento, Samuel entrou para nunca mais sair.
É Samuel que vai escolher o primeiro rei de Israel, o rei Saul. É Samuel que vai escolher o segundo rei de Israel, o rei Davi. E você deve estar imaginando, mas puxa vida, depois de tanto pedido, por que agora ela... Calma, Deus deu mais 5 gravidez para Ana. Ana teve 5 filhos além de Samuel. O que eu quero preparar você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é para que você nesses 2 dias, amanhã e depois, tire desse coração a palavra que está faltando, aquilo que você ainda não disse a Deus. Que o Espírito Santo te inspire a dizer este final de semana. Eu quero que você também me peça isso a mim, que para onde eu for depois desse dia, que eu busque dizer a Deus aquilo que eu ainda não disse, para que o meu milagre e essa alegria seja plena no meu coração. Pega na mão da pessoa que está do seu lado de novo aí, por favor. Levanta essa pessoa. Põe ela em pé. Põe ela em pé. Isso. Levanta o mais alto que você puder, vai. Se esse irmão, se essa irmã for baixinho, bota ele na ponta do pé. Estique essa mão. Estique essa mão. Estique essa mão. Pode soltar agora. Faz esse gesto comigo assim, ó. Fala: Senhor. Mais forte: Senhor, eu estou em construção. Me perdoa, Senhor. Eu ainda estou em obra. Falta acabamento. Faltou material um tempo. Eu parei a obra por um tempo. Mas neste final de semana, eu quero construir a minha casa, a minha família, a minha profissão, o meu chamado, a minha missão. E olha para quem está do teu lado e fala: estou precisando de pedreiro, me ajuda, por favor. Aplauda esse Deus que está com você, construindo você. Faz barulho para esse Deus maravilhoso. Dar a idade dela, você não vai perguntar, mas você vai tentar adivinhar. No 3, você vai dizer quantos anos ela tem, tá legal? Vamos lá? 1, 2, 3. Diga para ela assim: você está na hora correta, na idade certa. Eu descobri que na igreja católica, apostólica, romana, mariana, carismática, que aqui no Taborão é o meu lugar. É aqui, é aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado: o meu lugar, o seu lugar e o nosso lugar. Aquela hora você tentou adivinhar a idade dele e dela, tá? Então agora a gente vai nivelar todo mundo para a mesma idade. Diga para quem está do seu lado: agora, só nessa música, você está no auge. Você tem 18 anos. O meu lugar é o céu. Sai do chão, galera! O
lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Segura na palma, todo mundo vai. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Quero ouvir! O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, galera, sai, sai do chão. Buscar, bater, saber pedir e até mesmo suplicar. Eu tenho um endereço, olha a mãozinha pra cima, todo mundo. No céu vou morar. Quem vai morar no céu, diga eu tenho lugar. Agora quero ver. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. 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 Olha bem para a pessoa que está do seu lado e fala: a alegria voltou. A alegria voltou. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aplauda esse Deus com toda a sua força, por favor.